Começando então mais um dos nossos estudos do livro Vinha de Luz, fechando a nossa semana realizando o nosso Evangelho no Lar, muito mais um estudo sobre temas do lar do que o Evangelho propriamente dito, né, pelo nosso método. E aqui a gente tem um texto interessante de Paulo de Tarso enviado a Éfeso, uma cidade hoje localizada na Turquia, mas que naquela época pertencia ao Império Romano, e em que Paulo de Tarso, fazendo as suas peregrinações por várias regiões daquele pedaço do mundo, formava pequenos grupos daqueles primeiros cristãos que se juntavam para formar aquilo que seria a base da igreja que veio a se formar depois. E como as suas viagens elas eram esporádicas, ele fazia viagem, deixava sua mensagem, estipulava quem seriam os responsáveis por organizar os grupos, e depois ele enviava cartas cartas que tinham o objetivo de manter sempre aquecida aquela proposta, aquela ideia de transformação. Olha, Brás, eu acho que a gente não faz ideia, por mais que a gente tente explorar na nossa mente o que era viver naquela época e fazer o que eles faziam, a gente não tinha ideia, porque você caminhar de um país para o outro, a gente caminha de um país para o outro, sentado num jegue, ou então a pé, dormindo na rua, no meio dormindo dependendo de favores, sem ter o que comer, ficando doente no meio do caminho, sofrendo as intempéries do tempo e tudo mais. A gente não fazia o que era a missão desses indivíduos, né? Hoje a gente fala assim, você é um grande missionário porque você pegou o avião no aeroporto, desembarcou do outro lado, e aí então você foi fazer a tarefa que tinha se incumbido de realizar, né? Mas a gente não faz ideia do que era fazer isso a pé, com a raça e com a coragem, um compromisso que aquelas pessoas tinham, sem falar em todas essas situações em que no final acabavam sendo sacrificados ou executados por terem uma proposta, uma filosofia diferente daquela que era a dominante. Então ele mandava essas cartas, né, através dos comerciantes, através de portadores, para continuar desenvolvendo aquelas ideias que inicialmente tinham sido transmitidas para aqueles grupos, no que diz respeito à conduta, nessa conexão com Deus, nessa conexão com os ensinamentos do Evangelho, no que diz respeito aos relacionamentos entre eles, como sociedade, como família. E então, essa carta que nós estudamos hoje, ela traz para nós uma série de orientações como sendo valores a serem transmitidos no relacionamento entre as pessoas. Então aqui no capítulo 5, que é o que antecede ao texto que a gente vai estudar, ele fala sobre a conduta que as pessoas deveriam ter diante da igreja que se formava e dos ensinamentos de Jesus que eram transmitidos. Então ele falava, por exemplo, dos maridos que deveriam amar as próprias esposas como a seus próprios corpos. Deveria falar sobre a honra, né? Vós, filhos, por exemplo, sede desobedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Um ensinamento que procurava já formar na família, formar a família como uma célula que poderia transformar a sociedade, transformar a humanidade, porque essa era a proposta. Jesus não veio para ser sectário, né, para poder favorecer um grupo e não favorecer o outro, mas ele procurava então sempre disseminar a mesma mensagem em todos os cantos. Coloca para nós: honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, que é essa mensagem que Emmanuel separa para nós, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E ele continuava falando também dos servos: vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo,
fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. E aqui depois ele continua, trazendo para nós uma série de orientações, que era uma conversa bastante informal, de uma mensagem reflexiva, para que todas as pessoas, quaisquer que fossem as posições em que elas se encontrassem, sejam como pais, sejam como filhos, como maridos, como esposas, como servos, como senhores desses servos, todos eles então, cada um na sua posição, tendo como ponto, como referência principal na sua conduta, essa mensagem trazida através dos evangelhos. Porque do contrário, a gente sempre, essa é uma ideia equivocada que infelizmente nós acabamos alimentando, acreditando que algumas pessoas são privilegiadas pela conduta que elas ocupam, pela posição que elas ocupam, e dessa forma elas se veem que, olha, eu sou favorecido porque eu tenho privilégios dentro da posição social que eu ocupo, enquanto que outros dizem assim, olha, eu sou desfavorecido, eu sou esquecido, eu sou miserável, porque simplesmente sou rejeitado por essa sociedade que criou essa divisão de classes. Mas então Paulo de Tarso vem dizer para nós exatamente que todas as pessoas, independente da posição em que elas se encontrem, têm a oportunidade de alcançar esse reino dos céus que era pregado, porque era exatamente a proposta de uma felicidade espiritual, que eles chamavam de reino dos céus. Então a linguagem figurativa que era utilizada tinha exatamente por objetivo levar um objetivo, uma proposta de vida para essas pessoas. Porque a gente lembra que naquela época, hoje já é muito difícil, com todas as religiões, com todas as filosofias, com todos os meios de comunicação à nossa disposição, já é muito difícil fazer com que a vida tenha um objetivo. Porque a ideia que se tem é nós alcançarmos um sucesso profissional, uma tranquilidade social e aguardar chegar o momento em que haverá o desfecho dessa existência. E aí então a gente tem que ultrapassar essa barreira da nossa visão material e começar a vislumbrar uma continuidade na vida espiritual. E essa continuidade, ela tem também um estilo, ela tem também uma forma, ela tem também como é que a gente pode dizer? Ela tem também um sentido a ser alcançado. E aí então, as mensagens que chegam para nós hoje, nos tempos atuais, é exatamente isso, que as pessoas devem buscar a salvação, que as pessoas devem buscar as suas crenças, né, e cada um busca de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu conhecimento e de acordo com a proposta que é oferecida. Agora há pouco eu estudava com o Vaninha um trecho do livro Jesus no Lar, em que falava exatamente disso, que as pessoas buscam essa ideia da felicidade espiritual através de condutas que muito mais a afastam desses objetivos do que as aproximam. Porque elas querem se isolar, né? Você se isola de uma sociedade porque é uma sociedade equivocada, uma sociedade dentro da visão dogmática pecaminosa, uma sociedade que vive dentro das propostas mundanas, dos vícios, dos prazeres, das sensações. Então você se isolando, se afastando dela, vivendo a sua vida reclusa, seja ela dentro de uma instituição religiosa, seja ela dentro da sua vida social, mas fechado dentro de um grupo que você elegeu como sendo o seu grupo de apoio, acredita então que simplesmente assim você vai conseguir alcançar esse status ou essa condição de harmonia, essa condição de felicidade espiritual. E diferentemente daquilo que Jesus passa para nós, é exatamente isso. Olha, você tem que seguir pelo mundo servindo, prestando o serviço do amor, prestando o serviço da caridade, que é isso que vai fazer com que as pessoas alcancem de fato essa realização, que é isso que a própria doutrina mostra para nós na prática. Não adianta você se isolar se você não trabalhar. E aqueles que nos servem como exemplo mostram isso. É o trabalho incessante de divulgação, de exemplificação, de assistência, para poder mostrar que é essa atividade que vai fazer essa mudança. Isso nos tempos atuais. Quando a gente volta para aquele período, para aquela época, em que a visão do mundo espiritual era completamente equivocada, mas dentro do estágio evolutivo,
daquele grupo. Então a gente pode dizer assim, quer dizer então que eles vendo o mundo dentro daquele panteão greco-romano, onde os deuses interferiam, os deuses estavam ali sempre próximos aos homens para fazer com que eles realizassem seus desejos ou atendessem às suas necessidades. Então a gente pensa assim, bom, naquela época eles estavam errados, e na verdade era naquele período o embrião daquilo que nós entendemos hoje. Era uma ideia embrionária que estava se desenvolvendo para você entender, independente do tipo de deuses que você encontraria no mundo espiritual, a ideia de haver deuses já era o suficiente para você entender que havia um mundo metafísico, um mundo extracorpóreo, que influenciava e interagia com o mundo físico. Então era o primeiro passo. E aí, então veio a proposta de Jesus falando exatamente do contrário, que diferentemente daquele mundo muito mais voltado para as sensações do que para a elevação espiritual, ele trouxe para nós um reino, o que ele chamava de reino dos céus. Então era a linguagem que se entendia naquela época. E mostrava para ele que, olha, para você alcançar esse reino dos céus, você precisa de determinadas condutas. E uma dessas condutas, e algumas dessas condutas, eram exatamente isso, o respeito entre as pessoas, a responsabilidade que você assumia dentro da posição que você ocupava, o trabalho que você realizava em benefício de si mesmo, em benefício das pessoas que estavam próximas. E eles falaram, porque a ideia que a gente tem é assim, se você não tem nenhuma crença que te leva além dos muros do mundo físico, do mundo material, por que você precisa ser bom? Por que você precisa ter responsabilidades? Por que você precisa se sacrificar em benefício ou em detrimento de outras pessoas? Qual é exatamente o objetivo de você viver dessa forma, sabendo que de uma forma egoísta, de uma forma pessoal, de uma forma individual, você vai se sentir muito mais feliz do que compartilhando e se sacrificando? É uma pergunta interessante. Você chega para as pessoas e diz assim, olha, você precisa ser bom. Bom dia, pessoal que chegou. Você precisa ser bom. Aí você fala assim, mas o ser bom no mundo atual é sempre muito complicado, sempre muito problemático. Por que eu tenho que ser assim? Então, esses porquês, essas perguntas que vão surgindo, são perguntas que nos levam a essa reflexão, sabendo que muito mais daquilo que a gente observa na nossa rotina, no nosso cotidiano, é exatamente aquilo que nos leva numa condição superior, que para nós se tornou um objetivo. O objetivo hoje, para a maioria de nós que temos essa proposta de transformação espiritual, a ideia é exatamente, olha, eu estou trabalhando para alcançar algum lugar, para alcançar alguma condição. E aí então os espíritos se manifestam, falando de suas condições, falando de suas formas de viver e tudo mais. Então essa ideia que começa então a quebrar essa visão limitada do nosso mundo atual, é exatamente aquilo que nos estimula a essa transformação. Então aqui nesse texto que nós estudamos agora do livro de Efésios, das cartas aos Efésios, do capítulo 6, o versículo número 4, ele diz, e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É uma mensagem direcionada exatamente para aqueles que são os pais. Embora saibamos também que a vivência daqueles que ocupam a condição de filhos também tem ali as suas responsabilidades. Basta a gente estudar aquilo que traz no Evangelho para nós, quando se fala honrar a teu pai e tua mãe, mostra exatamente ali que nós temos os pais com responsabilidades e temos os filhos com responsabilidades. Cada um na sua posição e cada um na sua condição. Mas Emmanuel nos chama a atenção, direcionando uma mensagem para aqueles que abraçam um compromisso, abraçam a responsabilidade dentro da paternidade e dentro da maternidade. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, então essa mensagem não me serve. Serve porque nós fomos filhos e tivemos pais e tivemos mães. E quando nós começamos a compreender a posição desses espíritos que tiveram essa responsabilidade, nós começamos a compreender as virtudes com que eles agiam na nossa educação, as fraquezas e os equívocos que cometeram também no exercício dessa missão. E aí então começamos a fortalecer cada vez mais o nosso sentimento de compreensão e de compaixão, porque se hoje nós não somos, futuramente seremos, se não hoje, naquele futuro distante.
Emmanuel então descreve para nós aqui, traz para nós as seguintes reflexões. Filhinha, pode começar a colagem, por favor? Bom dia, pessoal que chegou. Ele diz: assumir compromissos na paternidade ou na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas à luz do Evangelho caminharão todos rumo à nova era, compreendendo que para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor. À frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Eu me lembro sempre, quando a gente fala sobre programações reencarnatórias, quando os grupos de espíritos se combinam, combinam entre si a vivência que terão aqui no mundo físico, lembrando que o acaso já é algo que não tem sentido dentro da compreensão que nós desenvolvemos dessa visão espiritual, sabendo que tudo tem uma razão de ser. Por acaso eu tive aquele pai, por acaso eu tive aquele filho, mas a gente lembra sempre que mesmo que não haja laços, vínculos do passado entre os espíritos que ocupam determinada posição, ainda assim há uma proposta de crescimento tanto para um, daqueles que ocupam a posição de filhos, como para aqueles que ocupam a posição de pais. Mas o mais interessante é que quando a gente diz assim, imaginemos uma assembleia, uma reunião de espíritos, em que eles começam a se planejar para a próxima encarnação. Alguns vêm antes para poderem ocupar uma posição de orientadores. Então, naturalmente, eu vou na frente, porque você virá como meu filho. E para isso a gente precisa ter uma margem de 20 a 30 anos. Enquanto eu faço o meu trabalho lá embaixo me desenvolvendo, recebo você em seguida. Eu acho que seria, se nós tivéssemos oportunidade de apreciar esse tipo de reunião, esse tipo de ajuste entre os espíritos, nós ficaremos deslumbrados. De fazerem projetos, não a curto prazo, como a gente está acostumado a fazer, mas projetos a longo prazo, que não há como se desviar, dentro se seguirem aquele cronograma ou aquele objetivo de todos se elevarem, todos se desenvolverem. E aí, então, aqueles que serão pais dizem assim, olha, nós vamos, aí então nós vamos nos conhecer, nós vamos nos envolver, vamos nos casar e teremos os nossos filhos. E aí então nós receberemos vocês que ficarão aqui. E os filhos, então vocês vão, enquanto isso a gente dá apoio para vocês. Isso naturalmente se for uma relação harmoniosa. E aí então, porque aqueles espíritos que ainda, infelizmente, vivem com um sentimento de antipatia, um sentimento de dificuldade, de entendimentos, esses espíritos não conseguem, exatamente pelo tipo de sentimento que alimentam, colaborarem para o desenvolvimento daqueles mesmos que serão os seus pais. E aí, então esses pais que vêm para cá, dá a impressão de que eles simplesmente são lançados aqui no nosso mundo, para receber aqueles filhos sem nenhum tipo de preparo. E aí, então eu, particularmente, fico me perguntando, como deverá ser o curso de pais que esses espíritos devem fazer, se é que existe esse curso de pais?
Como é que você vai se programar, sendo que você é um espírito? Porque na vida que a gente vive hoje, você não aprende a ser pai. Você vem para cá como uma criança, aí você se desenvolve como uma criança, passa para aquela fase de pré-adolescência, vai para a adolescência, entra na juventude, depois você entra na idade adulta, sem saber ser pai. O que a gente vai aprendendo durante a nossa vida é ser independentes. É isso que nós aprendemos. Todos nós aprendendo a ser donos do próprio nariz, assumindo responsabilidades, entendendo que as nossas ações geram reações, que nós temos ali necessidades na nossa vida terrena, como trabalhar, se sustentar. Isso a vida vai nos ensinando e a gente vai observando. Mas aprender a ser pais é algo que a gente não aprende formalmente. O que acontece é nós observarmos aqueles que foram os nossos pais, e daí então nós observamos que muitas famílias que viveram de uma forma desestruturada no passado, continuam transmitindo esse mesmo tipo de conduta para as gerações futuras. Então os pais desajustados geram filhos que tiveram um exemplo de desajuste, que não sabem como cuidar dos próprios filhos depois. Então a gente fica se perguntando, mas o mundo espiritual não fica atento a isso? E eles não fazem algo diferente, chamando esses espíritos que tiveram essa programação, para passar para ele algumas orientações? Olha, você vai ser pai. Isso, talvez durante a sua vivência no mundo espiritual, ou durante o período de encarnados em que o desdobramento se dá, e os espíritos nos orientam para isso. Olha, você vai ser pai. E como diz Emmanuel para nós aqui em cima, ele disse uma frase que a gente repete, mas ela é muito mais óbvia: criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço fácil. Como é que a gente vai pensar assim, de que forma que eu vou fazer com que um espírito que está sob a minha responsabilidade seja bem direcionado? Como é que eu vou dar para ele as orientações para a sua formação moral? Dizer para o filho, por exemplo, que é errado ele bater nos amiguinhos, dizer para o filho que ele não pode mentir. Como é que eu vou transmitir valores se muitas vezes eu não tenho esses valores? É aquela frase popular que diz assim: faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Todo mundo pensa que essa é um ensinamento dos mais sábios, mas na verdade ele é o maior equívoco que se comete, porque nós sabemos exatamente que não é aquilo que se fala que fica registrado na mente de uma criança, mas é o exemplo que se dá. Então o pai diz para o filho: não faça isso, mas em seguida ele comete o mesmo ato, o filho vai prestar muito mais atenção naquilo que ele fez do que naquilo que ele falou. Daí então a necessidade de aqueles que vão ocupar a condição de pais. Me dá um ok, por favor, pessoal, na hora de texto. Vocês estão muito quietos aí, eu estou preocupado. Ah, ok, obrigado. Todo mundo quieto, ou ninguém está prestando atenção, ou todo mundo está dormindo, ou todo mundo está assustado. Alguma coisa está acontecendo. Mas vamos lá, vocês já estão vivos. Ótimo, então tá bom. Então o que a gente pensa é o seguinte, Então o que a gente pensa é o seguinte, que como é que a gente vai transmitir os ensinamentos para uma criança de valores que nós não temos? Pode parecer simples. Eu vejo uma coisa interessante durante as minhas... então respira aí, Sara. Durante as minhas aulas que eu dou para os meus alunos, eu tenho alunos de várias séries com que eu trabalho, eu faço acompanhamento escolar. Então eu tenho alunos que estão se formando agora no terceiro ano do ensino médio, aprendendo sobre teoria da relatividade, Einstein, química orgânica, etc. e tal. E ao mesmo tempo eu tenho um aluninho que está na terceira série, que está aprendendo a ler, que tem uma dificuldade enorme para ler. Então eu pego aqueles alunos que já estão nessa condição de formador, de formados, estudando aqueles temas complexos do ensino médio, se preparando para vestibular, os alunos enlouquecidos, fazendo inscrição, escolhendo curso, se vão ser felizes, se não vão, e de repente, no meio dessa agitação toda, nesse final de vida acadêmica, eu pego um aluninho que está começando a dar os primeiros passos. E então, enquanto eu ensino teoria da relatividade para um aluno, para o outro, eu estou lendo para ele historinhas. Porque ele fica gaguejando, ele não consegue fazer a leitura das primeiras palavras que são essenciais para ele. Ele faz aula de caligrafia para poder formar aquela letra. E aí então, durante a aula, enquanto a gente vai conversando, enquanto eu vou conversando com esse aluninho, às vezes eu paro e fico observando, paro e fico olhando para ele, e pensando assim, será que ele tem noção do que o espera? Será que os pais têm noção que as dificuldades que ele enfrenta hoje são dificuldades que vão trazer para ele problemas ou obstáculos durante a sua existência? Então a gente vê que não é tão simples assim ser pai.
Porque enquanto eu trabalho com essa parte acadêmica, os pais trabalham com essa parte moral, de desenvolvimento. E de repente, conversando com esses pais, porque os pais vêm conversar comigo para passar ali o que precisa, a gente fazer ali os acertos, né, de horários, daquilo que precisa ser feito, e de repente eu começo a observar e penso assim, mas será que esse pai tem ideia da responsabilidade que é ter um filho com essa dificuldade que ele tem? Um filho com essas limitações e que terá que desenvolvê-los? Ou simplesmente alguns pais olham para os filhos e dizem assim, mas meu filho dá um trabalhão. Será que ele entendeu que esse trabalhão é exatamente ali a responsabilidade que ele assumiu para direcionar aquele espírito? E a gente começa a observar então os pais de todas as crianças nessa faixa etária, que está ali começando a dar os primeiros passos, começando a pensar um pouco mais, começando a se libertar. E de repente você percebe que você precisa dar atenção para a criança falar aquilo que ela pensa, e dependendo do que ela falar para você vai ter que dar uma resposta satisfatória para que ela fique bem educada. É algo extremamente complexo, porque por isso que hoje a gente vai numa livraria e vai naquela sessão de psicologia e está cheio de livros que falam sobre educação entre pais e filhos. A gente vai para a doutrina, para as religiões de modo geral, e essa ideia ou essa educação familiar também é ponto essencial para cada grupo, porque a gente lembra que a família bem formada significa espíritos bem desenvolvidos. Então os pais precisam dessa formação. Os pais precisam desse conhecimento para dizer assim, olha, eu não estou preparado para isso. Eu não sei como fazer. Porque aquilo que eu vou passar para ele é aquilo que eu sei. Como eu sei muito pouco, ou o que eu sei é algo distorcido, eu vou passar para ele exatamente essa informação. Eu vou passar para ele essa formação equivocada. E aí então os espíritos vêm nos dizer, olha, fique tranquilo porque ele também tem o seu próprio conhecimento. O que Emmanuel nos chama atenção nesse detalhe não é apenas o medo que muitos espíritos, né, o tempo todo, Sara, né, a gente vê que o nosso mundo hoje, ele traz uma característica, uma novidade que a nossa sociedade nunca viveu. Quando eu falo para vocês, durante os nossos estudos, que nós estamos testemunhando uma época extremamente valiosa para o futuro da nossa humanidade, nós somos não apenas testemunhas, mas somos co-participantes desse período, porque nós estamos vivendo uma nova forma de viver, quebrando tudo aquilo que até então nós vivíamos no passado de uma forma tradicional. Quando as mulheres ficavam em casa, os maridos iam trabalhar, aquela sociedade patriarcal, quebramos aquela ideia do patriarcalismo e entramos agora no momento em que há o equilíbrio. E aí então, me lembro que enquanto meu pai ia trabalhar, minha mãe ficava em casa fazendo a nossa janta, fazendo o nosso almoço e cuidando da gente. Hoje, as famílias são assim, os dois pais vão trabalhar e os filhos ficam na escola, fazendo curso, por conta de uma família, por conta de avós, por conta de parentes, por conta de secretários do lar. E aí, então, como é que você vai conseguir acompanhar o desenvolvimento do seu filho se a sociedade hoje, o dinamismo da vida contemporânea, exige de você participação? E você tem que estar presente o tempo todo. Tem que pagar contas, tem horário, tem compromisso, pega filho, deixa na escola, volta. Não se conversa, não se fala, como acontecia no passado. Aquela época em que todos sentavam-se à mesa e conversavam. Como é que foi a sua escola? O filho conversa e conta e tal. Poucas são as famílias que têm esse espaço, que têm esse momento. E a gente vê assim, mas a responsabilidade dos pais para isso, como é que fica? Né? Não, mas a sociedade de modo geral, Sara, eu acho que as famílias de modo geral, elas tinham essa oportunidade, mas não faziam, talvez porque não tivessem preparo. Mas hoje, mesmo que as famílias desejem, elas não conseguem mais. Porque você sai muito cedo de casa, volta correndo e tudo mais. Então eles tinham espaço, tinham oportunidade. Alguns conseguiam aproveitar, outros não. E no presente tem alguns que, mesmo diante dessa loucura toda que a gente vive, conseguem dar essa orientação, essa atenção às famílias. O Brás colocou para nós aqui, né, um adolescente do lado de criança, me dava um pouco de trabalho, eu levei ele a um psicólogo, e ele abriu o jogo, tinha visto o pai assassinar alguém. Hoje ele venceu, é evangélico e odontólogo, né? Quer dizer, conseguiu. A gente vê que a formação, a semente que se lança nessa fase da formação da criança, ela é fundamental. Porque ela pode te dar uma perspectiva do mundo, de um mundo problemático ou de um mundo feliz. Vai depender daquilo que você faz.
a Luísa colocou, né, um faz de conta que se é pai e faz de conta que é filho, né? Ou seja, são espíritos cada um vivendo a sua vida do seu próprio modo, de um modo independente, sem ter capacidade de viver essa independência. Aqui o que Emmanuel coloca para nós, um trecho interessante, é: grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Então coloca que hoje a constituição de família é algo para nós que vem como consequência. Nós percebemos que muitas pessoas se aproximam, vivem suas vidas de um modo muito intenso. Com certeza, Beatriz, com certeza. Não só hiperatividade, mas dificuldade de aprendizagem, né, como esse garotinho que eu comentei com vocês. Ele faz tratamento psicológico, recebeu um laudo da psicóloga, fala que ele tem uma grande dificuldade de aprendizagem. E a gente pensa assim, mas se você não investir para ajudar essa criança no seu desenvolvimento, o que será dela do futuro? Como é que vai ser a vida dela? Ela vai viver de subemprego? Ela vai ter ali um comportamento para tentar sobreviver pelos instintos, porque não teve valores, não teve uma formação? E a responsabilidade é de quem isso tudo? Claro que é dos pais, que têm suas limitações. Os pais não fazem milagre, porque as dificuldades que o espírito enfrenta quando vem na condição de filho e traz ali, né, uma... Não sei se... É o que a gente pode colocar, né, Luísa? Quando se fala sobre as crianças que caem em lares, crianças que trazem espíritos, não vamos falar de crianças, falemos de espíritos que trazem limitações e que caem num lar que tem a compreensão e tem a capacidade de auxiliar, são crianças, não vamos dizer com sorte, mas que têm mais oportunidades, que têm as suas provas amenizadas, podemos dizer assim. Porque há aquelas que caem em famílias que sequer têm estrutura para poder dar esse apoio. E dá a impressão de que hiperativa é somente em lares, em pessoas que têm trabalho, pessoas que são empregadas, pessoas... Muitas vezes você tem uma criança hiperativa num lar miserável. Você tem uma criança numa família que não tem qualquer tipo de recurso e que traz um problema que demanda recursos para poder ser tratado. Você precisa pagar uma escola especial, você precisa pagar um profissional especial, etc. E isso é extremamente complicado, são provas que eles enfrentam. Então, provas para os pais que se veem limitados e provas para os filhos que têm que viver essa limitação. Essa é a grande dificuldade. Né? A Gilda colocou, né, você falou de crianças que caem em lares compreensivos, mas os filhos não são programados pela espiritualidade para aquela família em especial? Sim, são. Exatamente, por isso que eu coloquei para você, que tem famílias que têm mais oportunidades, minimizando a intensidade da prova que ele tem que vivenciar, enquanto outros vivem de uma forma muito mais sacrificante, muito mais dolorosa, mas tudo dentro das suas necessidades. Então o apoio, ou a falta de apoio, faz parte dessa programação que infelizmente ainda foge à nossa compreensão. Como é que eu vou entender que Deus permite que uma criança que nasce com limitação não venha num lar que é abastado, ou pelo menos tem ali estrutura para dar suporte para ela, enquanto que o outro vem num lar que é completamente abandonado? Como é que a gente pode compreender essa desigualdade se não levarmos em consideração o elemento reencarnatório? É essa a resposta que a gente começa a buscar. Então, sermos pais, ou serem pais, para vocês que o são, é uma tarefa extremamente difícil, mas de alta responsabilidade. E não são poucos os espíritos que retornam ao mundo espiritual com grandes complexos de culpa, porque não entenderam o objetivo de estarem ocupando aquela condição de referência, aquela condição de cuidadores e de educadores. Hoje, como nós falamos há pouco, para a gente já poder finalizar o nosso raciocínio, nós temos hoje uma vida muito baseada na sensualidade. E viver essa sensualidade significa: eu quero me aproximar daquela pessoa porque ela me dá prazer. Só que a partir do momento em que há um envolvimento afetivo, há um envolvimento físico, consequentemente gera-se uma gravidez. E a partir do momento em que há essa gravidez, uma família já começa a ser constituída.
Mas se eu não tenho a intenção, porque antes aquela história assim, me lembro de uma prima que se casou, hoje ela já tem uma família formada, com filhos já desenvolvidos, ela dizia assim, que na época em que ela se tornou noiva, em que o namorado veio fazer a proposta para o pai, que exigia, né, ela tem hoje 46 anos, o pai dizia assim, você vai noivar quando o casamento estiver marcado. Essa história de você fazer noivado e ficar 3 anos com a aliança no dedo não funciona. Então se você disser assim, olha, eu vou ficar noivo da sua filha, ótimo, quando vocês vão casar? Era assim que funcionava naquela época. E não é uma época tão distante, mas era uma época em que se levava a sério essas relações, essas uniões. Hoje o filho chega em casa com a aliança e diz assim, ô pai, fiquei noivo ontem, tá? E o pai fala, já? Mas quando você vai casar? A gente não sabe, a gente só quis ficar noivo. Então a gente percebe que o mundo hoje vive sensações sem se programar para as responsabilidades dessas uniões. Ou seja, a gente se aproxima porque é legal, fica noivo para brincar de ser casado porque é bacana viver assim, é uma sensação de posse, é uma sensação de intimidade, de relacionamento sério. Mas quando é que vocês vão casar aí? Mas está tão difícil porque a gente está juntando dinheiro ainda. Ou seja, se juntam para formar uma família sem estarem preparados para isso. E de repente vem um filho. É um jovem que não tem estrutura para isso, não tem estrutura moral, não tem estrutura emocional para isso. E de repente ele se junta com aquela que é a sua esposa, de repente não dá certo, ele não suporta a pressão, aí ele volta para a casa dos pais, fica pagando pensão para os filhos. Percebemos então que já começamos com famílias desestruturadas pela intenção das pessoas que se aproximam. Quando diz assim para você, olha, nós vamos nos aproximar e a nossa vida, com a intimidade da sexualidade, com a confiança dos nossos interesses, das nossas necessidades, isso tudo vai dar em alguma coisa. E esse alguma coisa significa que a gente vai se aproximar, vai se envolver, o nosso relacionamento vai se tornar mais profundo e, como consequência, virar uma família. A gente está preparado para isso? Não. Vemos jovens vivendo a sensualidade, a sexualidade, o erotismo hoje, sem nenhuma responsabilidade. Só que a natureza não está preocupada se a gente quer ou não. A natureza aproveita oportunidades. Se o espermatozoide está ali e o óvulo está preparado para recebê-lo, ele vai ser atraído. Ele não está preparado se ele é criança, se ele é adulto, se ele tem condição social, se não tem, se ele tem conhecimento, não tem. A natureza age por si mesma. E quando acontece isso, vem então as consequências. A Luísa colocou que isso já está se tornando normal. Só que essa normalidade, a gente sabe, né, Luísa, traz consequências. Porque a gente está percebendo que é normal a gente viver esse tumulto, essa desordem, essa desorganização emocional que a gente tem hoje. E não é normal isso. O normal é a gente viver no equilíbrio. E por isso a necessidade de nós nos transformarmos exatamente. Né, essa normalidade está muito mais para a banalidade, né, infelizmente. Então a gente percebe hoje que é necessário, então, e nós temos, felizmente, grupos de jovens, ou melhor, grupos religiosos que fazem aquele curso de casal. Na doutrina nós temos isso, nas religiões evangélicas nós temos isso, nas religiões católicas nós temos isso, fazem ali grupos de casais, grupos de jovens, passando essa orientação. Né? Isso para nós que entendemos, né, um pouco. Pois é, mas eu acho, Luísa, que a própria natureza vai forçar. Aquilo que eu sempre coloco para nós, né? A vida conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Se por acaso nós negarmos a esses princípios, nós seremos arrastados por eles. E exatamente, bem lembrado, Beth, no próximo domingo agora, no dia 6 de novembro, nós teremos a 12ª mini jornada da família, que é um trabalho promovido pela equipe Espiritismo.net, que começa às 2h40 e acaba às 6 horas, aqui no Pautalk, na Sala Espiritismo.net Brasil. E o tema vai ser exatamente esse, a banalização dos valores morais e afetivos. Então, teremos ali grupos de debates falando exatamente sobre essa banalização e as consequências que isso traz para a formação do indivíduo, para a formação da família e para a formação da sociedade. Então, quando a gente tenta ir contra os princípios da natureza, os princípios das leis naturais, das leis divinas, nós somos arrastados pelas suas consequências.
Então, se por acaso, como a Luísa colocou, para nós que entendemos isso é muito simples, mas para aqueles que nos entendem, eles não estão fora dessa lei natural. Se você faz alguma coisa contrariando essas leis, você vai sofrer a consequência dela. E aquele chavão que nós colocamos, né, ou aquele lema, que ou você se modifica pelo amor, ou se modifica pela dor, infelizmente a sociedade hoje está sofrendo e muito. E é esse sofrimento que vai fazer com que a gente desperte. Vai chegar um momento em que a gente vai dizer assim, olha, eu não aguento mais sofrer. E a gente diz assim, Deus me ajuda a resolver isso. Deus vai dizer assim, olha, vai depender de você. Porque não adianta eu querer mudar o mundo se você não se transforma. Porque você é o mundo. Todos nós, seres encarnados e desencarnados, somos células de um organismo vivo. Se o nosso mundo hoje fosse um corpo biológico, nós seríamos cada uma dessas células ocupando um espaço específico para fazer com que esse organismo se desenvolva. E se nós hoje vemos uma sociedade doente, é porque nós temos células doentes. E se nós temos células doentes, nós vemos indivíduos doentes. E daí então que nós percebemos que se o mundo hoje é um mundo de sofrimento, é porque nós somos indivíduos que estão sofrendo. Se nós queremos um mundo diferente, um mundo regenerado, um mundo equilibrado, vai depender das nossas ações nos regenerarmos, nos equilibrarmos. Olha, eu não quero agir dessa forma equivocada, porque isso vai dar errado. Se todo mundo pensar dessa forma, chegará um momento em que a nossa sociedade vai se transformar numa sociedade feliz. As pessoas são felizes, ou as pessoas serão felizes. Daí então, tudo se começa na educação daqueles que chegam. Porque aqueles que estão aqui, a princípio a gente diz que a árvore que nasce torta morre torta. Para nós que trazemos os nossos vícios, mas não temos a intenção de combatê-los, nós levaremos essa dificuldade para vivências, para experiências futuras e sofreremos as consequências dela. Agora, para aqueles que chegam, embora tragam as suas tendências, tragam os seus valores, as suas dificuldades, têm oportunidade, nessa condição de filhos, de terem uma referência diferente daquelas que tinham até então. E essa é uma responsabilidade de quem? Dos pais e dos educadores. Eu posso não ter filhos, mas tenho sobrinhos, tenho alunos, tenho conhecidos. E o meu exemplo de conduta não é o exemplo de pai para filho, é um exemplo de uma pessoa que precisa transmitir o ensinamento evangélico que aprendeu. E isso cabe a todos nós. Hoje, quando você anda na rua e você vê uma pessoa brigando com a outra e uma criança assistindo, aqueles adultos têm a responsabilidade de transmitir exatamente os valores diferentes. Porque para aquela criança é natural você sair esmurrando as pessoas que te contrariam. É natural que você ligue a televisão e veja programas distorcidos com valores desequilibrados que estão poluindo a sua própria mente. E aí então as televisões, os canais, as empresas vão dizer assim, mas se você não quer que o seu filho assista aquilo tudo, mude de canal. Ou seja, as pessoas lançam esses valores para a sociedade, mas elas não se preocupam das responsabilidades que elas têm na formação desses espíritos que estão chegando. Como se, já que ele é filho dos outros, eu não tenho responsabilidade com eles. Só que os filhos dos outros são filhos do mundo também. Mundo este do qual eu sou responsável. E eu tive experiências interessantes durante a minha vida com crianças, na época em que eu era chefe de escoteiros. Para quem nunca viveu essa experiência, é algo extremamente valioso, porque a gente pega a criança de outras famílias, que muitos pais colocam os filhos para serem escoteiros porque eles são desajustados em casa. Então o chefe de escoteiro é o salvador da pátria, salvando moralmente. E agora, você foi bagueira? Que legal. Grandes lobinhos. E aí então, quando você é professor, você tem a responsabilidade de educar academicamente os filhos dos outros. Então, é interessante que a gente pega os filhos e fala assim, olha, eu trouxe ele aqui porque meu filho não tem jeito. Na época era interessante, não, pode deixar que a gente cuida, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer e acontecer e coisa e tal. E aí a gente percebe o quê? Que as crianças começam a perceber, às vezes você ter como referência aquele que é um líder, aquele que é um orientador. Mas na época eu era um jovem, eu tinha 19 anos, o que eu podia transmitir para uma criança como aquela?
O máximo que eu fazia era entretê-las. Hoje, mais de 20 anos depois, eu teria outros valores para poder transmitir para todos eles. Mas eu tive os meus chefes, que era interessante, porque quando a gente lá participava das reuniões, a gente olhava para o nosso chefe como sendo um ídolo. Ele era o nosso chefe. E eu me lembro de uma palestra que nós tivemos naquela época, de um chefe que diz assim, certa vez eu estava no meu grupo, e eu era fumante. E eu, no meio da reunião, eu acendi o cigarro e fiquei ali conversando com os outros chefes. Tempos depois, eu vi um dos meus escoteiros fumando na rua. E eu fui perguntar para ele, escuta, mas por que você está fumando? Não, é porque eu vi o senhor fumando na reunião aquela vez e eu achei legal. A partir daí ele deixou de fumar. Quer dizer, precisou passar por aquela experiência para poder despertar. Todos os adultos estão sendo observados. Todos, sem exceção. Onde quer que nós estejamos, se tiver uma criança do lado, ela está com o dedinho na boca, olhando para cima, olhando para a sua cara para saber o que você vai fazer ou o que você vai dizer diante de determinadas situações. Então, responsabilidades que não se fecham apenas dentro dos muros da família, mas ele se estende além dos muros e começa então a se tornar a sociedade uma grande família, da qual todos nós participamos, da qual todos nós constituímos também. Então é importante que eu não tenho filho, mas eu sou referência. Pode ter certeza disso. Mais dia ou menos dia você vai ser observado por uma criança. E aquilo que você fizer vai ser para ela um ponto capital, porque ela vai se lembrar daquilo por toda a vida. Porque certa vez um adulto fez aquilo, de certo ou de errado. E aí então, nesse nosso trabalho de hoje, a mensagem que Emmanuel passa para nós sobre o compromisso paterno, e a gente vai um pouquinho mais, mas dos compromissos dos adultos. Tira ali a maternidade, a paternidade, e vamos ali perceber a nossa missão como educadores, mesmo não tendo formação, uma posição formal diante da família, diante da sociedade. Mas somos exemplos. Assim como Jesus foi exemplo para todos nós seremos exemplos para todos aqueles que convivem conosco, principalmente aqueles que estão em formação. Fechando por aqui então, meus amigos, eu vou passar para a nossa amiga Beth, que vai falar um pouquinho sobre a mini-jornada, a proposta desse nosso trabalho no fim de semana, e depois o nosso amigo Reinaldo faz aqui o encerramento para todos nós. Tá? E bom dia, pessoal que chegou. Passando para você, Betinha, vamos lá então. Depois o Reinaldo já sobe em seguida. Com você, Betinha, vamos lá. Oi, de novo, meus amigos. Lembrando do nosso trabalho de domingo. Pois é, então eu vou fazer um convite aqui. Nós vamos fazer a Espiritismo Net, Brasil Espiritismo.net, realiza esse trabalho, né? A Cindy também está aí, vai participar com a gente. A jornada da família, que é a mini-jornada, que é um objetivo de ajudar, né? Os problemas solucionados a gente não vai poder, mas através da doutrina espírita, a gente vai buscando esses meios, né, de ajudar pais, educadores, todos nós. É o que o Zé falou, mesmo que você não tenha filhos, como também é o meu caso, isso não importa, você também é responsável pela formação das crianças que estão vindo aí, a partir do momento que você está sendo também observado. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento. A nossa mini-jornada desse domingo, ela vai falar sobre a banalização dos valores afetivos e dos valores morais. Então nós vamos ter um primeiro momento, a gente identificando o que seriam esses valores, né? O que é um valor. Muito legal. Depois nós vamos ter no segundo momento o tema a família e a educação em valores morais, onde nós vamos trabalhar ali a família como núcleo formador e orientador, nossos atos, pensamentos, palavras, cuidados, emoções, atitudes, né, sentimentos que revelam quem somos, e somos exemplos para a educação da criança, quer dizer, tudo isso que o Zé acabou de falar aí com a gente, né? E a família entre os valores e a dinâmica da sociedade, muito legal também. Depois nós vamos ter no terceiro momento o tema o bem é o bem, mesmo que poucos o façam, e o mal é o mal, mesmo que todos o façam. Tá assim muito bonito o trabalho, muito legal esse assunto do bem e do mal.
eles vão falar sobre os valores gravados na nossa consciência, né? Sobre as leis morais, a lei divina e por aí vai. E no final, na conclusão, nós vamos falar sobre o sentido da consciência, né? O que é a consciência, o que a consciência faz conosco, o que é realmente a nossa consciência. Então, meus amigos, está um trabalho assim muito bonito, preparado com muito carinho, durante aí uns 4 ou 5 meses a gente vem se reunindo todo domingo, planejando, vendo o que é melhor a gente passar. Então está aqui feito o convite. Domingo, por volta das 2h40, a gente vai estar abrindo a sala e às 15 horas a gente vai estar lá começando esse trabalho, que é importante, né? Mais conhecimentos, são mais informações que o grupo procurou, pesquisou e vem trazendo aí para nos ajudar nessa nossa caminhada aí. É importante a gente não esquecer disso. Não é só pai e professor que tem compromisso com as crianças. Nós, todos temos, né? Com nossos sobrinhos, com os nossos priminhos, com os nossos vizinhos, com as crianças na rua, né? Pois é, Vaninha, vale a pena mesmo conferir, porque está muito legal mesmo. A gente está preparando aqui a nossa parte dentro do trabalho, os temas, e assim a gente vai, sabe, se emocionando e vendo como é importante a gente se preocupar com esse lado, com essas crianças maravilhosas que estão vindo aí, né? Bom, já deixo aqui então novamente o meu feliz final de semana a todos. E vou liberar então para o meu amigo Reinaldo para fazer a nossa prece. Estão todos convidados. Domingo,